Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema Revolução Francesa. Na última aula, nós vimos então o contexto pré-revolucionário, nós vimos como aconteceu ali o início dessa Revolução Francesa até o estabelecimento de um período chamado Assembleia Nacional Constituinte, em que algumas pessoas vão se reunir, né, que o terceiro estado e alguns dissidentes do segundo estado, principalmente, vão se reunir para poder elaborar uma nova constituição para o país, baseado ali nos seus interesses, obviamente, né? Falamos também que o marco inicial, um grande evento histórico importante para a Revolução Francesa foi a tomada da Bastilha, principalmente pelo simbolismo que isso gerava, né, que isso deu para esse processo revolucionário, que foi aí a libertação e a destruição de um grande símbolo da repressão absolutista, que era a Bastilha, né, uma prisão em que os inimigos políticos dos reis, principalmente aí, né, do rei Luís XVI, do rei Luís XV, do rei Luís XIV, eram presos, né, ali, e geralmente era em prisão perpétua, tá? Então a destruição da Bastilha, a tomada da Bastilha no dia 14 de julho de 1789 é um grande marco histórico e que vai aí ser muito importante para essa Revolução Francesa. Falamos também que antes de lançar a Constituição, né, que vai ser lançada apenas em 1791, eles adiantaram um documento para que a população se sentisse um pouco mais segura com toda essa confusão que estava se instalando ali na França. Esse documento é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e ali já era uma espécie de adiantamento de algumas cláusulas que estariam presentes na Constituição de 1791. Tá? Isso foi o que nós vimos lá na primeira parte da Revolução Francesa, e agora nós vamos ver como que vai se dar o desenrolar disso tudo, tá? A partir do estabelecimento dessa Assembleia Nacional Constituinte, vai se iniciar, principalmente após o lançamento, né, da Constituição em 1791, um novo modelo aqui de regime, né, um novo modelo de governo na França, que nós vamos chamar de monarquia constitucional. Quando começa o processo revolucionário, eles já haviam tirado o rei do poder. Ele existia, continuava existindo, o rei Luís XVI continuava sendo o rei da França, mas ele não governava, né? Quem governava seria ali uma espécie de uma monarquia parlamentar, tá? Então essa era a ideia. Em 1791, foi instituído, a partir do lançamento então da Constituição, foi instituído um período de monarquia constitucional. Vamos acompanhar aqui na nossa apresentação para a gente entender as características desse período e como vai se dar o desenrolar aí, como que esse rei, né, como que o rei Luís XVI vai aceitar ou não essa imposição, né, porque na verdade ele estava como se fosse um prisioneiro ali na França, né, uma prisão domiciliar, ele não podia sair dali, então ele vai inclusive tentar fugir, né, e isso vai acabar piorando um pouco a situação dele no país. Vamos aqui acompanhar a apresentação para a gente criar essa lógica, para a gente não fugir aqui, não esquecer nenhum evento, nenhum fato importante sobre esse assunto, porque, como eu disse, é um importante evento histórico, né, que vai marcar aí a virada do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Então, é importante que a gente tenha um entendimento por completo desses eventos, tá? Vindo aqui para a nossa apresentação, nós vimos então aqui a questão do contexto, vimos o processo revolucionário, vamos aqui para a monarquia constitucional. Vai durar basicamente 2 anos, de 1791, como eu disse, a partir do estabelecimento da Constituição, até 1792. Quais são essas características? Primeiro,
a manutenção da monarquia como forma de governo, né, dava ao movimento um ar de continuismo, ou seja, apesar de ter acontecido o processo revolucionário, eles terem tomado a Bastilha, o estabelecimento dessa monarquia constitucional dava a impressão para o povo que estava continuando a mesma coisa que antes. Né? O rei permanecia tendo, de certa forma, poder, ele estava ali na França, era uma monarquia, não houve uma substituição de um regime de monarquia, né? Um regime monárquico para uma república, por exemplo, então dava esse ar de continuidade. Isso significa, então, que o povo permanecia insatisfeito. Na verdade, os problemas, né, que ocasionaram essa Revolução Francesa, eles vão demorar muito para serem resolvidos ali. Né? Então, a fome, a crise econômica, né, a crise financeira na França, ela não vai resolver a partir do momento em que eles tomam a Bastilha ou que instala essa nova Constituição. É tudo um processo que vai demorar para acontecer essa recuperação da França em relação à crise financeira. Tá? Outra característica, né? Haviam lideranças populares que ganhavam poder à medida em que passava o tempo nesse processo de Revolução Francesa, né? Que ganhavam prestígio junto às massas. Entre essas lideranças destacavam-se aí 3 pessoas, Danton, Marat e Robespierre, principalmente Robespierre, guarda esse nome. Tá? Vou colocar aqui uma fotinha dos 3 para vocês conhecerem. São lideranças políticas importantes, né, que vai ganhando popularidade junto às massas em relação às críticas, principalmente, que eram feitas nesse novo sistema que havia se estabelecido na França, mas que dava a impressão de continuidade, como a gente falou agora há pouco. Tá? Terceiro fator ou terceira característica, né? Alguns partidos políticos começavam a se delinear, começavam a se formar, né, algumas forças políticas importantes na França. E essas forças políticas, meninos, são importantes para vocês conhecerem todo o processo da Revolução. Então não se esqueça desses nomes que nós vamos falar agora, tá? Primeiro, existia então uma força política, um partido político, eram os girondinos. Eles representavam a alta burguesia e defendiam posições moderadas, né? Porque, na verdade, o objetivo final desses girondinos era de garantir a sua riqueza econômica. Então, não se esqueçam, os girondinos, alta burguesia. Tá? Girondinos, alta burguesia, eles eram moderados, ou seja, não queriam uma mudança radical nessa estrutura da sociedade, até porque o interesse principal deles era de conter, de segurar as suas riquezas. Uma outra ala, uma outra força política muito importante desse processo são os jacobinos. Os jacobinos representavam a pequena e média burguesia e o proletariado. Defendiam posições radicais em benefícios dos oprimidos. Os jacobinos, então, são aqueles mais radicais que almejavam uma mudança mais profunda no regime francês e que favorecesse as alas menos favorecidas dessa sociedade francesa. Tá? É importante que vocês saibam distinguir os girondinos dos jacobinos. Tá? E num terceira força política, existia a planície ou pântano. Tá? Eles representavam a burguesia financeira, não tinham uma posição política definida, né? Eles, na verdade, acompanhavam os vencedores. Isso significava que quem compunha a planície acabava sendo aquelas pessoas que ficavam em cima do muro. Não sabiam se eram girondinos, né? De fato, se defendiam aí uma manutenção da estrutura dessa sociedade para não haver uma mudança muito brusca, ou se eram os jacobinos. A planície ou pântano era aquela, então, que ficava ao lado daquele que estava ganhando mais poder, né, de quem estava liderando. Se os girondinos estavam ali um período no poder, eles estavam ao lado dos girondinos. Se fossem os jacobinos, eles estariam, então, ao lado dos jacobinos. Eram aquelas pessoas que ficavam ali em cima do muro. No final das contas, as pessoas que compunham essa planície ou pântano acabam então se aliando mais aos girondinos, que eram os menos radicais, que eram os moderados, do que aos jacobinos, que eram os radicais.
tá bom? Um fator interessante, uma curiosidade, é que vem daqui, então, a ideia de que na política existe direita e esquerda. Por quê? Os girondinos, que eram, então, esses mais moderados, sentavam-se, aqui num período que nós vamos ver daqui a pouco, chamado convenção, sentavam-se do lado direito, né, do parlamento, ou ali daquela instituição em que eles iriam discutir os assuntos, né? Então, os girondinos, que eram os moderados, sentavam-se à direita. Por isso aí vem essa nomenclatura de que aquelas pessoas que são mais conservadoras em questões políticas são de direita. E os jacobinos, que eram os mais radicais, sentavam-se à esquerda. Tô aqui falando, mexendo assim, eu não sei se no vídeo vai sair ao contrário, mas tá aqui na minha esquerda e na minha direita, né? E sentavam-se então à esquerda os jacobinos, que eram os mais radicais. Daí a ideia de que aqueles que querem uma mudança mais brusca nessa sociedade, que são mais radicais, seriam de esquerda. É óbvio que não dá mais pra gente falar atualmente, simplificar a nossa política entre direita e esquerda, porque a gente sabe que existe centro-esquerda, centro-direita, enfim, existe uma série de outras situações políticas que atualmente definem melhor a nossa política, que não seja simplesmente direita e esquerda. Tem um vídeo muito bacana para entender isso, vou deixar um link aqui na nossa descrição para vocês assistirem, um vídeo rápido e que explica mais ou menos como que a gente poderia interpretar a nossa política atual no Brasil, que não se resume, como eu disse mais uma vez, em simplesmente falar que uma pessoa é de esquerda ou é de direita. Tá bom? Assistam esse vídeo porque é importante para vocês entenderem essas questões políticas. Esclarece muito, inclusive, o contexto que a gente vive no Brasil em relação à política. Beleza? Então vem daí essa definição de direita e esquerda, vem aqui da Revolução Francesa, dos girondinos e dos jacobinos, sentando à direita ou à esquerda da instituição do parlamento. E no meio ficava a planície e o pântano, que, como a gente já falou, ficava ali meio que em cima do muro, né? Ia por conveniência. Se os girondinos estavam ganhando ou estavam acima, né, estavam no poder, eles apoiavam os girondinos e vice-versa em relação aos jacobinos. Tá bom? Entendido? A monarquia constitucional, ela vai ter fim em 1792 por dois grandes fatores. Primeiro, porque havia uma insatisfação dessa população, como eu disse para vocês, porque existia um ar de continuidade, eles não mudaram o estilo de regime, permanecia sendo uma monarquia, apesar de ser uma monarquia constitucional. E o outro fator é que o rei Luís XVI, ele vai tentar fugir da França, né? Como eu disse lá no comecinho do vídeo, ele vivia numa espécie de prisão domiciliar. E isso estava, obviamente, incomodando bastante o rei Luís XVI e principalmente a sua esposa, a rainha Antonieta. Isso faz com que ele tente fugir para a Áustria, que era um país absolutista, que era um país ainda que tinha essas forças políticas com bastante poder, né? O absolutismo no caso. Só que ele é pego no final das contas, né? Ele não consegue fugir, ele é reconhecido nesse caminho e ele volta para a França, volta a ser prisioneiro aí desse novo regime. Com essa insatisfação e com essa tentativa de fuga do rei Luís XVI da França, essas forças políticas, principalmente os girondinos e os jacobinos, vão se reunir então e decretar o fim dessa monarquia constitucional e dar início ao momento em que nós vamos chamar de convenção. Essa convenção ganha esse nome porque a partir daquele momento, a partir desse período chamado convenção, a França seria governada por meio aí de reuniões entre essas forças políticas, entre esses partidos políticos, iria ser definidas as situações, né, as leis, ia ser definido os decretos por meio dessa convenção. Então, a administração francesa, a administração do país se daria por meio dessas convenções, essas reuniões entre esses partidos políticos, girondinos, jacobinos e planície, e ali eles iriam decidir o futuro da França. Inicialmente, quem vai estar à frente dessa convenção, quem vai estar comandando esse período, inicialmente, seriam os girondinos, aqueles mais moderados, tá? Vem aqui pra gente acompanhar a nossa apresentação e entender esse processo, esse período chamado convenção. Então, no primeiro momento, como eu disse para vocês,
E a partir do momento em que se estabelece essa convenção, ocorre o fim dessa monarquia, principalmente por conta daqueles dois fatores que nós falamos agora há pouco, e o estabelecimento de um novo regime, que seria a república. A administração, como eu expliquei, seria feita por meio dessas reuniões, por isso o nome convenção, entre os girondinos, jacobinos e planis. Inicialmente, os girondinos vão estar no poder, né? Eles procuraram, no primeiro momento, conter o avanço dessas massas populares, e esse vai ser o grande problema dos girondinos, né? O grande problema dos girondinos, né, a dificuldade deles permanecerem no poder, é justamente pelo fato deles serem moderados, né? E a massa popular, né, a maioria da população, permanecia vivenciando aqueles problemas lá do início da Revolução Francesa, a fome, a alta inflação, né, a crise financeira ela ainda existia, né, existia ainda uma crise financeira e social instalada na França. Isso fazia a insatisfação da maior parte da população perante a forma como esses girondinos administravam aquele período também gera uma insatisfação. A partir do crescimento dessa insatisfação popular e dessas lideranças que nós falamos no slide anterior, né, do Danton, do Marat e principalmente do Robespierre, os jacobinos, que são os mais radicais, começam a ganhar mais força. Com toda essa confusão política acontecendo na França e a tentativa de fuga do rei Luís XVI da França, os jacobinos começam a pressionar também os girondinos para que eles julgassem e condenassem o rei pela fuga, né, por ter fugido do país. Ele é acusado de traição, inclusive, tá? A partir da pressão, então, dessa massa popular e dos jacobinos para que os girondinos julgassem o rei Luís XVI, ele acaba sendo julgado e guilhotinado. O que é isso? O que é guilhotina? Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês conhecerem a famosa guilhotina. A maior parte das pessoas dentro da Revolução Francesa, dentro desse período, vai acabar morrendo na guilhotina. A guilhotina é uma espécie de estratégia, né, uma máquina de morte considerada honrosa, porque a pessoa morre de uma vez, morre rapidamente, né? A pessoa, quando eles queriam condenar de uma forma mais penosa, castigar mais a pessoa, geralmente ela era morta enforcada, tá? A guilhotina era uma espécie de morte honrosa, então. A maior parte das pessoas consideradas inimigas, tanto da Revolução Francesa, principalmente no período que a gente vai chamar de período do terror, nós vamos ver daqui a pouco, vão morrer nessa guilhotina, tá? O rei Luís XVI e mais pra frente a rainha Antonieta também vai morrer nessa guilhotina, por meio aí da pressão dos jacobinos, tá? Para que eles fossem julgados, e aí eles acabaram então morrendo guilhotinados, representando o fim de fato desse absolutismo ali na França, tá? Além disso, é óbvio que os países que ainda existiam, né, que ainda eram absolutistas, que na Europa ainda era a grande maioria, uma vez que é a França que vai inovar nessa revolução e na substituição desse sistema absolutista pela república, por exemplo, né, vão começar aí a ameaçar a França. Isso vai gerar um agravamento da crise econômica e faz com que esses jacobinos acabam ganhando aí o apoio dos sans-culottes e do restante da população e tomam o poder a partir de 1793. Portanto, os jacobinos, aqueles que eram os mais radicais dentro dos partidos políticos, dentro das forças políticas que existiam na França, passam a governar a França, governar o país a partir de 1793. E é aqui que tem uma grande virada nesse processo revolucionário. Como os jacobinos eram os mais radicais, é nesse momento então que vai haver maiores mudanças na administração desse país. O primeiro fato, por exemplo, é que os jacobinos vão tentar realizar uma laicização da França.
O que é laicização? Eles vão tentar retirar, né, fazer com que o país não tenha mais aquele caráter religioso em relação à administração, né? Um país laico é aquele que não comanda, que não administra o país, tendo por padrão uma religião. Para isso, inclusive, eles vão decretar um novo calendário francês. Eles não vão adotar mais o calendário gregoriano, por exemplo, que tem aí como eixo norteador a religião cristã, que inclusive tem feriados cristãos, né, feriados religiosos. Os jacobinos estabelecem um novo calendário que vai ter como padrão, como eixo norteador, inclusive os padrões da terra, né? O período da colheita, o período do plantio, e tem a ver também com as estações do ano. Vou colocar aqui para vocês esse calendário para que vocês tenham noção. Até porque algumas nomenclaturas da Revolução Francesa que nós vamos ver daqui a pouco são referências a esse calendário, como por exemplo, Reação Thermidoriana ou o golpe de 18 de Brumário, tá? Por que esses nomes? Por conta do calendário que é estabelecido na Revolução Francesa pelos jacobinos, tá? E é quando esses jacobinos, então, entram no poder que dá início a um período muito tenso na França e nesse processo revolucionário, que é o período do terror. É um período em que o Robespierre vai estar à frente da administração francesa e ele, como era o radical ali dos jacobinos, né, ele compunha essa ala mais radical, ele vai administrar a França num momento em que ele vai estabelecer uma tensão muito grande, né? Ele estabelece duas instituições, dois órgãos que vão gerar bastante essa tensão. Vem cá, vamos ver quais são esses órgãos, né? Antes da gente falar do período do terror, é importante dizer também que os estrangeiros, né, os países ali da Europa, vão começar a formar uma espécie de coligação, né? Eles vão se associar para tentar conter, para tentar lutar contra essa Revolução Francesa. Esses países que vão se aliar, né, contra esse processo revolucionário francês são a Áustria, a Prússia, a Rússia e a Inglaterra. Eram países, então, ainda absolutistas que estavam vendo esse processo revolucionário na França e ficaram, obviamente, com medo de que aquele evento influenciasse os demais países a acabar com o absolutismo. Tá? Vamos ver então quais são as características agora do período do terror, que, como eu disse para vocês, é o momento em que o Robespierre assume o comando, né, desse governo revolucionário. Os jacobinos assumem o poder de um país à beira de um colapso, porque, como eu disse para vocês, a crise econômica ela ainda não havia acabado, havia uma série de revoltas populares e principalmente uma guerra com outros países, que são aqueles que nós acabamos de falar, que queriam aí conter o avanço dessa revolução por conta desse medo de que essa revolução acabasse influenciando seus países a acabar com o absolutismo, tá? Outra característica, né? Para manter-se no poder, Robespierre passa a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da Revolução. Para isso, ele cria, como eu disse para vocês, dois órgãos, né, duas instituições. O Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário. São duas instituições que iam, então, ajudá-lo, né, que auxiliavam Robespierre a administrar, a tentar controlar essa crise econômica, essa crise financeira da França, e que também julgavam e que levavam para a guilhotina as pessoas que eram inimigas desse processo revolucionário. Então é um momento de bastante tensão, a população vivia ali num medo muito grande, por isso vai chamar de período do terror, em que as pessoas tinham pavor, né, e tinham muito medo de acabar indo para a guilhotina, porque qualquer motivo era motivo de ser guilhotinado para o Robespierre por meio da comissão do Comitê de Salvação Pública e do Tribunal Revolucionário. Ele acaba, inclusive, mandando para a guilhotina alguns dos amigos dele, né, o tanto que era intenso, né, nessa administração do Robespierre, tá bom?
Robespierre, pressionado pela população, acaba colocando em prática algumas estratégias, como por exemplo a redistribuição parcial de propriedade, e cria a lei do máximo, que era uma espécie de tabelamento de preços, uma estratégia do Robespierre para tentar conter o avanço, né, para tentar resolver o problema da crise financeira ali na França. Então, como eu disse para vocês, é um período extremamente tenso ali na França. Essa tensão, esse medo que a população vivia naquele período vai gerar o que nós chamamos de a reação termidoriana. E aqui um termo que remete ao calendário novo, o calendário revolucionário estabelecido pelos jacobinos, tá? A burguesia, então, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade nos negócios, uma vez que o Robespierre decreta, então, essa redistribuição de propriedades, ele ia tirar, obviamente, ou da nobreza ou da alta burguesia, né? E querendo a liberdade nos seus negócios, inicia uma campanha contra o governo do Robespierre. Aproveitando-se da situação, eles derrubaram, então, o governo de Robespierre e ordenam a sua morte na guilhotina. Então, a população, juntamente com os girondinos, começam a tramar contra o Robespierre justamente por conta dessa tensão e de algumas ações do Robespierre, como, por exemplo, a redistribuição de algumas propriedades. Isso faz com que o Robespierre seja derrubado, né, seja retirado do poder, e ele acaba sendo vítima do seu próprio veneno, que foi a guilhotina, onde ele matou centenas de pessoas que eram considerados inimigos desse processo revolucionário. Tá? Essa é a reação termidoriana. A partir da reação termidoriana se estabelece um novo estilo de governo na França. Sim, por isso que eu disse para vocês que a Revolução Francesa é um conteúdo muito importante que a gente precisa ir devagarzinho para a gente entender todo esse processo, né? Então aqui a gente vai iniciar uma terceira fase do processo revolucionário, que é o estabelecimento do diretório. Percebam, nós já vimos aqui 3 fases, né? Vamos para a terceira fase desse processo revolucionário. Nós vimos a monarquia constitucional, em que existe uma constituição, o rei ele existe como uma figura apenas, né? Ele não governa a França de fato e tem uma constituição por trás. É um período curto, tá? Depois disso, vimos o período da convenção, que é esse aqui, que inicialmente os girondinos ficaram no poder, depois os jacobinos, os mais radicais, tomaram o poder, estabelecendo o período do terror. Após a derrubada de Robespierre, se estabelece um novo momento, que é o diretório. A reação termidoriana iniciou-se em 1794 e representou o retorno, então, da burguesia ao poder. Esse período do diretório que a gente vai ver agora em pouco, então, simboliza esse retorno dessa alta burguesia ao poder, tá? Uma nova Constituição foi elaborada em 1795, foi mantida a República como forma de governo, mas é restabelecido o voto censitário, que no governo, no período aí da Convenção, principalmente no momento em que os jacobinos estavam no poder, foi decretado o voto universal, ou seja, todos poderiam votar, independente aí de nível financeiro, né, independente de renda financeira. A partir do momento em que há esse retorno da alta burguesia e o início desse período que a gente vai chamar de diretório, e o retorno desse voto censitário. Isso simbolizava que os girondinos, essa alta burguesia que iria comandar a França nesse período do diretório, queria a permanência do poder em suas mãos, a manutenção desse poder. Por isso, apenas as pessoas que tinham condições financeiras, né, tinham um padrão financeiro, poderiam votar. Isso era uma estratégia de permanência do poder, ok? Foi estabelecido, então, esse voto censitário e o governo passou às mãos de um diretório. Quais seriam as características desse período do diretório? O poder político, então, é entregue a esse conselho de 5 membros, que é chamado diretório. Então, o diretório é um conselho de 5 membros, eleitos para um mandato de 5 anos cada um.
O governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, nesse momento, então, para manutenção, para tentar, né, manter uma ordem na França. O diretório vai estabelecer uma aliança muito forte com o exército e isso acaba dando mais força para o exército, tá? Naquele momento, muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação de países europeus. Então, lembra aquela coligação lá dos países absolutistas que estavam tentando conter esse processo revolucionário? Pois é, essa coligação ela consegue ser contida por meio do exército francês. Então, o exército francês, principalmente no período do diretório, mas isso foi uma construção por meio dessas vitórias consecutivas em relação a essas coligações que queriam conter o processo revolucionário, faz com que esse exército ganhe muita força na França, ganhe força, ganhe prestígio. E é justamente por meio desse prestígio que surge um grande personagem nessa história da Revolução Francesa, muito conhecido, que é o Napoleão Bonaparte, né? A época do Napoleão Bonaparte no poder não é a Revolução Francesa, é um outro conteúdo que a gente vai ver logo em seguida. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre esse governo do Napoleão Bonaparte, que tem outras complexidades, é outra fase na França. Tá? Mas é por meio desse diretório, na fase que a gente chama de diretório, que o Napoleão Bonaparte ganha tanto prestígio que acaba sendo colocado no poder aqui no finalzinho desse período chamado diretório. Tá? O Napoleão Bonaparte, então, que compunha este exército e acaba sendo aí colocado no poder para administrar a França após o final de todo esse processo de Revolução Francesa. Olha só pra gente ler aqui, pra gente conseguir concluir a Revolução Francesa. A figura de Napoleão Bonaparte, como eu disse para vocês, ganha prestígio diante da atuação do exército, o que leva a assumir o poder posteriormente por meio do golpe de 18 de Brumário em 1799. Então, todo o processo revolucionário francês, né, da Revolução Francesa, começa em 1789 e acaba em 1799, quando Napoleão Bonaparte entra no poder, assume o poder da França. Tá? Essa Revolução Francesa vai ter um impacto, como eu disse para vocês, muito grande na sociedade, né? Não apenas na sociedade europeia, mas no mundo todo. Olha só o textinho resumido que eu preparei aqui para vocês. Os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo todo o planeta. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade em diversos países. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas, pautadas nos direitos humanos. Esse é um grande impacto, como eu disse para vocês, da Revolução Francesa no mundo como um todo. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, não se esqueça, mande lá no WhatsApp. Né? A nossa aula acaba por aqui, a gente encerra essa Revolução Francesa. Na próxima aula nós vamos falar melhor sobre o golpe do 18 de Brumário e o início do poder do Napoleão na França, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.